babando naquele anfiteatro. A céu aberto. Eu não estou acompanhando o bate-papo, eles estão avisando quanto tempo? Muito bem. Bom dia a todos. Demos início aqui ao nosso painel, prestigiado painel de planejamento tributário, nesse maravilhoso sexto Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, que trata sobre a segurança jurídica, a estabilidade e aqui a integralidade sobre todas as questões de direito tributário debatidas pela associação. Eu quero cumprimentar o professor Heleno Torres, presidente dessa ilustre instituição, assim como o meu querido amigo, Dr. Gustavo Brigagão, a quem eu tenho enorme admiração, a quem me honraram o convite de participar desse evento extremamente importante da área do direito tributário e do direito financeiro. Quero fazer uma saudação aos nossos painelistas aqui, a começar aqui pela nossa querida representação feminina, professora doutora Renata Corrêa Cuba, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Nosso querido João Rolim, um abraço sereno de além-mar, né, que já está lá do outro lado do continente, nos prestigiando com a sua presença. Ao meu querido amigo Alexandre Alckmin, mais uma vez, estamos juntos, né, em mais um evento, uma honra imensa estar com um colega aqui de grande qualidade, conhecimento técnico. Para mim é uma alegria muito grande ter e prestigiar essa mesa com Vossa Excelência. E ao meu querido José Maria Arruda de Andrade, minha saudação aqui final, com a sua presença aqui nesse excelente painel que vai debater o planejamento tributário no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Assunto de extrema relevância, atualidade, que toma conta hoje dos escritórios de advocacia por conta das preocupações que as empresas têm em razão, sobretudo, da redução da carga, mas também frente às discussões da reforma tributária e todos os percalços que o sistema tributário nacional passa. Nós hoje, a título de resumo, vamos fazer um passeio a respeito de alguns pontos específicos relacionados ao planejamento tributário. Somente para orientar os nossos colegas, advogados e advogadas que assistem a esse painel, nós vamos falar sobre responsabilidades e penalidades no planejamento tributário, assunto que vai caber à doutora Renata em primeiro lugar. Depois, sobre a influência da jurisprudência estrangeira no planejamento tributário, tema que vai caber ao doutor João Dácio Rolim, com maestria. Após, num terceiro momento, o professor Alexandre Alckmin vai falar sobre a indefinição do critério jurídico na análise dos planejamentos tributários no âmbito do processo administrativo. E finalizando, nós teremos a excelente exposição do professor José Maria Arruda de Andrade com os aspectos reputacionais envolvendo o planejamento tributário, tema que ele denomina tax shaming in English. Né? Então, dentro dessa circunstância, eu, sem mais delongas, fazendo esses cumprimentos e passando aqui, obviamente, a palavra como a nossa representante feminina em primeiro lugar, cumprimentando-a, já passo aqui a exposição à professora doutora Renata Corrêa Cubas. Lembrando que teremos todos um tempo a seguir, estipulado aqui entre nós, de 12 minutos a 13, cada um, para que nós possamos depois abrir a perguntas e fazer exatamente acontecer o que nós chamamos desse debate virtual, que é o talk show sobre o tema que está em exposição. Professora Renata, muito bom dia. Palavra com Vossa Excelência. Bom dia, muito obrigada, doutor Alessandro, pela gentil e tão completa introdução e por todo o cuidado aí na preparação desse painel com todos nós. Gostaria de cumprimentar também meus colegas panelistas,
doutor João Dácio Rolim, doutor Alexandre Alckmin, doutor José Maria Arruda, a quem tive o prazer de conhecer pouco antes aí do início desse painel, e que tenho a alegria aqui de dividir essas reflexões, e especialmente agradecer à BDF, né, pela realização desse congresso tão tradicional da comunidade tributária. Quero agradecer na pessoa da professora Ana Cláudia Tume, e na pessoa da Yandara, muito mais para celebrar aí toda a comunidade envolvida na elaboração desse evento aí, dessa envergadura. Acho que é muito importante a gente saber que há todo um grupo importante de pessoas que faz esse evento tão grandioso acontecer. Nosso evento, como bem mencionou o doutor Alessandro, homenageia a ministra Helena Costa, e tem como tema principal a segurança jurídica, que é bastante afetada em várias frentes debatidas nesse congresso, claro, mas especialmente quando se trata num planejamento tributário aí e a sua abordagem pelo contencioso administrativo federal, estadual e municipal. Já que a gente sabe que quando se fala de planejamento ou desconsideração de formas de se planejar, a gente teve aí uma espera importante de 21 anos aí pelo STF, no julgamento do artigo aí, do parágrafo único do artigo 116, que já foi bastante abordado aí no painel de ontem, sobre planejamento tributário no contencioso judicial. E no que diz respeito às minhas contribuições, o objetivo, como disse o doutor Alessandro, é trazer as reflexões sobre como a gente tem visto o tema da responsabilidade e das penalidades nas 3 esferas, ou seja, são essas 2 frentes que eu vou tentar dar um panorama sem entrar muito em casos aí para cumprir o meu tempo. Esses planejamentos nas 3 esferas, claro, eles encerram sempre desafios, tanto para a administração tributária, sempre tentando assegurar o recebimento do devido crédito, quanto para os contribuintes, né, na organização das suas atividades, buscando a melhor economia tributária, de forma lícita e com segurança jurídica. Então, se no passado os planejamentos eles se baseavam especialmente na economia fiscal, eu acho que hoje a gente pode dizer com segurança que, mesmo em situações que se opte por planejar negócios com a carga tributária mais onerosa e de maneira bastante conservadora, não se está blindado das divergências de entendimentos entre diferentes entes tributantes, até mesmo agentes da administração das diferentes jurisdições no país para uma mesma situação e para o mesmo tributo. Não temos uma novidade no contencioso sempre crescente aí, né, uma progressão até geométrica, e que não raramente planejamentos aí estão sujeitos a dupla tributação por essas divergências. Quando a gente fala em planejamento no âmbito dos estados e municípios que têm conflito de competências, temos cada dia mais emergentes conflitos entre ICMS e ISS, que também foram tratados aí em outros painéis especificamente, sobre avanço da economia digital, planejamento de negócios digitais, e diversas frentes aí que a gente tem que enfrentar, sujeição ativa, local de recolhimento de tributos, muito abordado nos municípios, com segregação de atividades que são intrínsecos a determinados mercados, né? Então, o tema aí da responsabilidade das penalidades são bastante relevantes, porque todo esse caos reclama um endereçamento, uma maior clareza, uma maior transparência, e os planejamentos são estruturados, sim, talvez em primeiro lugar, buscando a maior segurança jurídica possível, e arrisco dizer, até pela minha experiência e na convivência com investidores estrangeiros, que levar em consideração a existência de um potencial futuro litígio, né, fazer esse mapeamento dos tribunais é também um elemento muito importante para os planejamentos, né, avaliar essa situação de responsabilidade e penalidade nos tribunais tem sido visto realmente um elemento importante para a mensuração dessas oportunidades e dos riscos a elas inerentes. Claro que a gente sempre, né, planejamento é planejar licitamente, sem dolo, sem fraude, sem simulação. Mas quando a gente visita o tema penalidade e responsabilidade, aplicando esses temas ao contencioso tributário, né, nas revisões de lançamento relativas a planejamento, há, via de regra, a presunção de fraude, dolo, simulação e desconsideração de atos e negócios jurídicos, praticado normalmente sobre o entendimento que haveria uma finalidade diferente daquela ocorrida no fato específico. Né? De um modo geral, as penalidades nas esferas
tanto municipal, estadual e municipal, elas são aplicadas com esse tipo de presunção de forma mais agravada. A federal, como a gente sabe, o agravamento vai, né, na aplicação da multa, a multa mais clássica de 150%, né, e os casos mais extremos chegam, né, planejamentos de importação, de fluxos aí de supply chain que envolve operações de importação e exportação, até 100% do valor da operação, né, conversão de perdimento em multa nessas situações, com possibilidade de cancelamento de CNPJ das empresas, né, e a gente tem, muitas vezes, isso decorrente de planejamentos que ocorrem com, às vezes, algum problema, alguma declaração que a administração tributária entende como inexata, e aí entra no campo das falsidades ideológicas, falsas declarações, e que acabam tendo que ser revisitadas aí no momento da revisão do lançamento. Na estadual, a gente tem multas falando sobre as penalidades, de 100% sobre o valor da operação, 80% do valor da operação, 50%, que elas são aplicadas sempre que a autoridade também entende por desconsiderar atos ou negócio presumir simulação. Nesses casos, muitas vezes, quando dessa desconsideração da substância das operações, se questiona o quê? Idoneidade dos documentos, né? No âmbito estadual, bastante, principalmente nas discussões sobre planejamentos que envolvem ICMS, aí parte das operações, além da desconsideração da operação, você tem autos de infração, de falta de pagamento de imposto, de crédito indevido relacionados com essa desconsideração de negócios ou da natureza desses negócios, sob a presunção de que a operação praticada tinha objetivo diferente do que a documentação normalmente mostra. Então, muitas vezes, as multas, elas vêm e são tratadas como multas por operações sem documentação fiscal hábil, que são astronômicas, como eu mencionei, né? Multas que chegam de 50%, 80%, 100% do valor da operação também. O regulamento do ICMS reflete o 116, no seu 84A, aqui em São Paulo, vemos reiteradamente, né, nos autos de infração, as disputas do contencioso administrativo, nesse sentido, nas 3 esferas, né? Então, se de um lado da administração tributária há uma precaução que se entende necessária para que o contribuinte prove uma inaplicabilidade de multa qualificada, a robustez jurídica dos seus atos, os contribuintes veem o tema cada vez mais como um instrumento de pressão, estando sujeitos à criação de fatos tributários que não ocorreram, sem base em legalidade, e subsunção de fato à norma, trazendo uma situação, né, de extrema insegurança jurídica e riscos reputacionais que serão abordados em seguida aí pelo meu colega José Maria, aqui, doutor José Maria, aqui neste painel. Então, é preciso mapear esses riscos, considerando que se presumir-se-ão, né, situações em que haverá aplicabilidade de penalidades agravadas, né? E acho que será importante a abordagem aí do tema reputacional e do sofrimento, certo sofrimento de administrar um processo tributário com essas multas agravadas, que muitas vezes realmente coíbe a realização de determinados fluxos ou de planejamentos. Entrando já na responsabilidade, a gente tem solidariedade presente de forma bastante contundente na esfera federal, né? A maior parte das vezes, quando se desconsidera, a gente tem lavratura de autos de infração por solidariedade, de forma diferente aí pela ocorrência da operação, por exemplo, nos estados ou nos municípios, que nem sempre é bem mais rara a lavratura nesse formato, mas a gente tem experimentado recentemente uma boa onda de redução de multas qualificadas e afastamento dessa responsabilidade solidária, né? Até mesmo em casos de omissão de receita, age interno, são alguns exemplos aí bastante recentes, indicando e sempre, em todos os casos favoráveis aos contribuintes, a ausência de comprovação por parte da administração tributária da ocorrência do dolo do fraude de simulação, ou seja, a presunção realmente é relativa e a gente tem experimentado isso. E há uma significativa parte dos casos de planejamento lícito sendo decidida aí favoravelmente aos contribuintes por voto de empate no que se refere ao mérito,
mais por maioria quanto ao afastamento da responsabilidade solidária de multa qualificada, né? Então, é bem interessante essa mudança de abordagem que acho que está em linha com uma evolução aí do tema. Na esfera estadual, a gente tem um comportamento um pouco diferente com relação à responsabilidade solidária, né? Porque a depender do estado, claro, e traz dois tipos de abordagem. De um modo geral, tem estados como São Paulo, por exemplo, que tem poucos autos lavrados com solidariedade, mas em compensação a gente já identifica no âmbito aqui, por exemplo, do Tribunal de Impostos e Taxas, dentre os poucos autos, julgamento de auto de infração, inclusive que a responsabilidade solidária já chegou a ser atribuída ao consultor que assessorou contribuinte por planejamento na operação tido como fraude estruturada. A responsabilidade foi afastada pela Câmara Superior, mas, como regra geral, acho que a gente tem uma responsabilidade sempre vindo com base aí no 135 ou 137 no CTN, ou 124, a solidária também. E quando não se comprova dolo, fraude ou simulação, nos estados a gente vê mais comumente uma manutenção de responsabilidade com base na responsabilidade objetiva, né? Um exemplo recente aí que só para citar, que caso aqui de auto de infração em que uma empresa locadora autuada, por exemplo, porque a operação tinha substância de compra e venda, a operação era tratada como um abuso de forma, o locatário foi colocado como solidário e depois de uma profunda análise dos autos, de todos os documentos, chegou-se à conclusão que era efetivamente locação. Eu acho que é assim que prevalecem os casos favoravelmente aos contribuintes, e essa tendência que a gente vê principalmente aí nos casos de planejamento ilícito, tanto no âmbito federal quanto estadual. No âmbito municipal, a gente enfrenta ainda muita discussão sobre temas antigos, como local da prestação, natureza, realidade ou realização de exportação de serviços, tendo em vista um passado em que os contribuintes muitas vezes se estruturavam com uma caixa de correio sem presença no local, sem existência no local, isso para aproveitar um tratamento tributário mais favorecido do ISS em determinada jurisdição, em fraudes estruturadas. Então, muitas vezes, porque existem essas situações que a administração tributária se vê muitas vezes, né, olhando para uma situação lícita e busca aí tratar de outra forma, e muitas vezes os contribuintes sofrem aí as multas e a responsabilização. No âmbito municipal, ela é mais leve do que se vê, embora haja 100% multas aí, acima de 100% do valor do imposto, não tem a envergadura que tem no âmbito estadual e no âmbito federal, na maior parte dos municípios. E refletem, muitas vezes, desconsideração das operações, ainda que haja muita robustez jurídica e licitude nas operações, né? Caso clássico, simulação de estabelecimento, um típico que eu trouxe aqui para citar, São Caetano para evitar tributação em São Paulo, provas contundentes de que a operação era feita de verdade em São Paulo, porque os próprios contratos indicavam isso, mas interessante que este caso aqui houve manutenção da exigência do recolhimento do ISS para o município de São Paulo, que era a intenção inicial, mas afastamento da acusação de simulação, dolo e fraude. Então, como a gente está vendo, acho que há um panorama geral em que a responsabilidade e a multa qualificada, elas têm ganhado novas formas de abordagem pelo contencioso administrativo de uma forma geral, né? Elas têm sido bastante relativizadas, até mesmo quando o tributo exigido é mantido, seja no CARF ou nos tribunais administrativos estaduais. Há uma evolução, nos parece haver uma evolução aí do tema da responsabilização e da redução da penalidade em decisões aí como essas que eu tangenciei. Ontem, nesse congresso, a gente teve uma mesa muito qualificada, que trouxe o debate sobre o planejamento no judiciário e chegando-se à conclusão aí de que a melhor medida que a gente pode ter com relação a esse tema, ela dependeria de uma mudança e de uma relação mais próxima e colaborativa entre fisco e contribuinte, né? A doutora Ilana fez esse comentário
por parte da Procuradoria, dizendo que a inadimplência é cerca de 8% dos contribuintes, que significaria dizer que 92% estão em compliance, e que, portanto, deveria haver uma outra forma de colaboração e confiança de parte a parte, para atingirmos essa conquista e evitar que haja crescimento de contencioso com planejamentos lícitos, né? Que é o que a gente vê no dia a dia. E o julgamento do STF de abril desse ano, né, após de 21 anos aí de indefinição de espera, ele declarou constitucional o parágrafo único do 116, reforçando o entendimento de que a economia fiscal lícita é bem-vinda, em consonância com várias dessas decisões mencionadas. Mas ainda há muita dúvida sobre os critérios, né? Então, o panorama sobre responsabilidade e penalidades que eu tentei aqui sumarizar, ele já traz alguns desafios e avanços, né, na minha opinião, da prática dos tribunais, mas certamente as reflexões aí sobre as influências da jurisprudência estrangeira no planejamento tributário, a indefinição do critério jurídico na análise dos planejamentos e os aspectos reputacionais são temas relevantes aí de reflexão que vão ser em seguida aí tratados pelos meus colegas. Muito obrigada. Obrigado, caríssima Renata. Ponderações muito específicas, né? A questão do dolo é extremamente considerável, né? E realmente vem reputando aí discussões bem acaloradas, né, a respeito disso. E ainda bem que ainda temos a possibilidade do voto de qualidade para podermos, né, também auxiliar nessa grande discussão a respeito do planejamento tributário e da sua formatação. Muito bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao caríssimo João Rolim, que já está ali na nossa espera, para as suas considerações a respeito da jurisprudência estrangeira sobre o planejamento tributário e também trazer os seus conhecimentos a esse debate. Meu caríssimo Rolim, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso painel. Bom dia a todos, obrigado, Alessandro, por essa coordenação desse painel. É um prazer, uma honra estar mais uma vez participando do tradicional congresso da BDF. Cumprimento todos os integrantes desse painel, a Renata Cubas, Alexandre Alckmin e Zé Maria. Um abraço aí. Não podemos estar presencialmente, né, fisicamente juntos, mas estamos numa transição, nessa fase híbrida. Eu selecionei aqui alguns comentários sobre a possibilidade da utilização, da influência da jurisprudência estrangeira. Alguns assuntos, como a multa, foi muito bem analisada aí pela Renata. Eu vou dizer um comentário final sobre a questão das multas em geral. E eu começaria citando alguns casos. Existem milhares de casos, mas eu selecionei aqui 2 casos interessantes, não vamos analisar em detalhe, mas só para demonstrar como está havendo uma integração, uma interação entre tribunais de diferentes países. Então, por isso, o tema desse tópico específico, né? A possibilidade da influência estrangeira no nosso sistema. Então, um dos casos bem famosos de beneficiário efetivo, né, que analisa na questão de recebimento de dividendos, juros, royalties, nos acordos de dupla tributação, o requisito do titular do rendimento ser o beneficiário efetivo, né, o beneficial owner do rendimento, para ele usufruir das alíquotas reduzidas previstas nos tratados internacionais. Então, um caso decidido no Canadá, pela última instância, que fez referência a outros casos, como da jurisdição da Holanda, do Reino Unido, outros casos sobre o mesmo tema, beneficiário efetivo, visando. É lógico que, nesse caso, se justificaria, era imperioso, porque é um acordo de dupla tributação. Então, em princípio, deve ter um sentido, no caso beneficiário efetivo, harmônico, né, comum entre diferentes jurisdições. Então, daí a preocupação de um tribunal de um país buscar
referência em outros, né, cortes de outros tribunais de outros países. Então, aí demonstrando aí a importância desse assunto. Então, antes, o que havia em jurisdições de common law, né, que continua sendo muito comum, né, o país de common law se referia a casos a precedentes de outros países de common law, até com força, às vezes, até vinculante ou legalmente significante ou persuasiva. Né? Então, hoje em dia, isso não é restrito mais aos países da common law, mas está aberto também no âmbito dos tratados internacionais, buscando conceitos, né, como isso, abuso do direito, abuso dos tratados, conceitos, significados comuns, harmônicos com outras jurisdições, outros países. Mas não só no âmbito dos tratados, né? Nós temos um outro caso muito interessante, o Halifax, que é decidido pelo Tribunal de Justiça Europeu, analisando um caso de VAT, o VAT, o nosso ICMS, em que o tribunal, por unanimidade, né, e aqui é um leading case, né, um landmark case, que foi decidido pelo plenário e inovou, quer dizer, estendeu a doutrina do abuso do direito para abuso do direito no planejamento tributário. Então, é lógico que o Tribunal de Justiça Europeu também é um tribunal internacional, né, da União Europeia, mas demonstra, né, que a predominância lá são países de civil law. Né? Então, a jurisprudência aperfeiçoando, desenvolvendo uma doutrina de abuso de direito e sendo obrigatória para todos os Estados-membros da União Europeia. Então, esse caso é mais emblemático. Né? E nós temos outros. Aí, já avançando um pouco na questão da multa, nessa questão desse caso do Halifax, do abuso de direito, o tribunal entendeu, não é devido multa. Né? Então, só juros. Por que não é devido multa? Porque a questão do abuso do direito cria uma situação de insegurança jurídica, de incerteza, de falta de previsibilidade de qual vai ser o resultado da decisão final. Então, a segurança jurídica, e com a imposição de penalidade, ela agrava, né, prejudica a segurança jurídica, porque o contribuinte está numa situação de insegurança, de incerteza. E para evitar esse dano maior ainda à segurança jurídica, então o tribunal afasta a multa. A multa seria, né, aplicável no caso de fraude, etc., mas não na questão do abuso de direito em matéria tributária quanto ao planejamento tributário. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança de jurisprudência no Brasil, como a Renata comentou, né, que os tribunais, até administrativos, estão flexibilizando mais a questão da multa. Então, a multa de 75% já é absurda, para não falar das 150%. Né? Na questão de planejamento tributário, aplicar essa multa é totalmente equivocado, eu diria inconstitucional. Enfim, um terceiro campo aqui de casos, né, de planejamento tributário que podem influenciar a jurisprudência brasileira seria esses casos recentes da OCDE quanto à norma geral anti-elisiva prevista nesse instrumento multilateral, né, dos tratados. O Brasil não é signatário, mas já está incorporando o Principal Purpose Test, né, o teste do motivo principal, né, para entrar para fazer um planejamento tributário. A OCDE dá vários exemplos, e esses exemplos, por exemplo, ele cita um caso famoso também, Royal Bank of Scotland, que é um caso de sem business purpose, né? Quer dizer, o planejamento tributário foi feito com o intuito
exclusivo de se aproveitar de uma alíquota reduzida prevista num crédito fiscal previsto no tratado entre o Reino Unido e a França. Então, quer dizer, sem substância econômica nenhuma, ficou evidente pela prova dos autos no caso. Então, é um caso aí evidente, né, de falta de substância econômica. Então, para ilustrar, para informar, para ajudar na aplicação dessa norma geral inteligível, que é aberta, né, bastante aberta. Então, esses exemplos ajudam a objetivar mais e garantir mais previsibilidade nas decisões. E um outro exemplo, que é muito claro, são vários exemplos, um deles trata da empresa aumentar o investimento dela na sua subsidiária, uma subsidiária, para ter um controle, uma participação de capital superior a 50%, com o intuito exclusivamente tributário, para, se ela tem o controle, ela se aproveita de uma alíquota reduzida, né, na fonte, imposto de renda na fonte e na remessa de dividendos, por exemplo. Então, é um exemplo também que a intenção é exclusiva, mas a norma abrangente, aparentemente muito aberta, ela não apanha a situação. Por quê? Porque há substância, né, econômica. O investimento está lá, o investimento é real e há um aumento efetivo de participação, ainda que a intenção tenha sido exclusivamente, né, de se aproveitar da alíquota reduzida de um tratado. Então, aí nós vemos esses planejamentos tributários que a Renata bem ilustrou, de municípios, né, colocar a sede para aproveitar o benefício fiscal de ISS. A intenção pode ser legítima, perfeitamente, mas tem que ter a substância. Então, essa influência aí desses casos também pode auxiliar aí a jurisprudência, não só administrativa, e bem como a judicial brasileira no âmbito de todos os impostos. Bom, com esses exemplos, eu encerraria por aqui, Alessandro, deixando um tempo maior aí para algumas perguntas, para uma interação aqui entre os painelistas. Muito obrigado. Obrigado você, meu caríssimo Rolim, excelente exposição, com as ponderações internacionais, sempre nos auxiliam aqui a solução de algumas questões e interpretação desse complexo tema que envolve o planejamento. Bem, em terceiro momento, então, prosseguindo aqui a nossa exposição, vou dar a palavra ao nosso querido Alexandre Alckmin, que vai palestrar sobre o seu tema a respeito do planejamento tributário dentro do processo administrativo e os critérios de ou definição relacionados a ele, né, Alexandre? Que bom vê-lo aqui nesse evento, fico muito contente, meu caro amigo. Você é sempre muito bem-vindo. Querido amigo Alessandro Rostanho, gostaria de estar presencialmente para poder lhe dar um abraço. Aproveito para cumprimentar também meu grande amigo, João Das Rolim. Há quanto tempo não nos encontramos presencialmente. Gostaria de, em breve, poder também abraçá-lo. Doutora Renata Cubas, doutor José Maria Arruda, é um grande prazer conhecê-los e dividir essa mesa com vocês. E gostaria de iniciar agradecendo o professor Heleno Torres por este honroso convite. Para mim é sempre um grande prazer participar do Congresso da BDF. Cumprimentar meu querido amigo, Brigagão, que também está aí sempre na condução, né, ditando ali as ordens na nossa querida BDF. Agradecer e parabenizar Yandara e Dani Brigagão pela organização do evento. Está fantástico, está excepcional. Tenho acompanhado várias mesas e mesmo na nossa organização prévia dessa mesa a gente vê realmente uma dedicação muito grande. Mandar um forte abraço aos meus amigos Roberto Duque Estrada e Ana Cláudio Tume, em nome de todos os mineiros aqui que participam desse evento, e homenagear a nossa querida homenageada ministra Regina Helena Costa, que não apenas como professora, como doutrinadora, mas também como juíza perante o Superior Tribunal de Justiça,
tem contribuído enormemente para trazer o que nós precisamos no direito brasileiro, no direito tributário brasileiro, que é segurança jurídica. Segurança jurídica é uma palavra importantíssima, ou duas palavras, né? Um conceito importantíssimo, que é muito interessante, o Alessandro, quando a gente conversa com empresários, investidores estrangeiros, o que menos lhes importa é qual é a carga tributária. O que lhes importa é, aliás, se a carga tributária é alta ou baixa. O que lhes importa é qual é a carga tributária. Quanto eu vou pagar de tributo? O que um investidor não tolera, o que ele não aceita, é estar diante de um cenário em que a carga tributária ou os tributos por ele devidos serão X e, de repente, não é mais X, agora é X mais Y, X mais Z ou X mais 150%. O grande problema que nós temos aqui, principalmente quando a gente fala de planejamento tributário, o que nós temos é um problema de indefinição jurídica sobre o que se pode ou não fazer em termos de planejamento tributário. É muito fácil, e a gente vê a todo momento sendo repetido e reprisado, que elisão tributária é o planejamento tributário lícito realizado pelo contribuinte. A evasão é o ilícito realizado pelo contribuinte. Mas não é só isso. Mesmo porque, falando que a elisão, planejamento tributário é ilícito e o outro contrapondo simplesmente ao ilícito, você exclui aqui uma zona que é exatamente a zona principal de debate das questões relacionadas a planejamento tributário. De forma que, quando a gente trata de planejamento tributário, imediatamente a gente deve excluir dois cenários. Primeiro cenário, da fraude objetiva para o não pagamento de tributo, a omissão de receita dolosa, a constituição de empresa de papel. Isso não é planejamento tributário. Isso é fraude. A fraude não está no âmbito das discussões do planejamento tributário. Assim como não está no âmbito das discussões de planejamento tributário a boa gestão fiscal da empresa, a boa gestão tributária, a empresa adequadamente escolher entre o lucro real, o lucro presumido ou ir por simples, a empresa apurar corretamente seus créditos de PIS e COFINS, isso não está no âmbito do planejamento tributário. Planejamento tributário está no âmbito do negócio jurídico. Planejamento tributário, antes de tudo e mais nada, que é um planejamento negocial. É ali que está o planejamento tributário. A empresa para, pensa, olha o seu negócio, olha o resultado onde ela quer chegar, identifica qual é a sua carga de tributação, identifica um negócio jurídico alternativo que vai lhe proporcionar o mesmo resultado mediante redução ou não pagamento de tributo. É isso que é planejamento tributário em qualquer lugar do mundo. E isso impacta diretamente em como este planejamento tributário é lido e analisado perante as cortes administrativas, perante as cortes judiciais e até mesmo perante a Fazenda Pública. Quando a gente fala de discussões de jurisprudência sobre planejamento tributário, a gente deve tratar sobre esse aspecto daquela empresa, daquela entidade, daquele contribuinte que, diante de um negócio jurídico, ele se planeja e se organiza para fazer um outro negócio jurídico que lhe proporcione o mesmo resultado prático na sua vida negocial, com redução ou não pagamento de tributo. E aí, quando a Fazenda Pública ela vai analisar este negócio jurídico alternativo realizado pelo contribuinte, é que ele irá eventualmente aceitar ou não este planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Veja, Renato, eu concordo plenamente com o que você falou, porque quando eu faço um planejamento tributário, eu tenho uma vontade objetiva em reduzir tributo, claro, senão eu não faria planejamento tributário. Agora, fazer planejamento tributário é ilícito em si? Não.
Então, quando eu trato, por exemplo, de qualificação de multa em casos de planejamento tributário, nunca deve ser considerada a vontade, o dolo, entre aspas, o objetivo na redução de tributo, porque ele é íncito ao planejamento tributário. Ele é íncito ao planejamento negocial alternativo. A questão ela deve estar relacionada ao negócio jurídico alternativo em si. E aí a gente tem uma grande confusão. Por quê? Se nós observarmos a jurisprudência administrativa sobre os casos de planejamento tributário, a gente vai identificar afastamento de planejamento tributário sob acusação de fraude à lei, anotei alguns aqui, fraude à lei, abuso de direito, abuso de forma, ausência de intenção negocial, simulação, ato anormal de gestão, e vai aí uma lista de justificativas. Na verdade, se a gente espremer a causa decidente da maioria dos casos de planejamento tributário, sob qualquer uma dessas acusações ou argumentações, o que a gente vai identificar como fator de afastamento do planejamento tributário, no meu entendimento, será a substância econômica. A substância negocial. É o negócio se apresentar sob determinada forma, mas na hora que existe o procedimento de fiscalização, não se verifica a vivência, a realidade daquele negócio que foi formalmente apresentado. E aí sim pode a Fazenda Pública buscar o afastamento deste planejamento tributário. Pode ser uma vez uma mesa no Uruguai em que estava sendo discutido justamente a substância econômica, e eu comecei a minha fala falando que nós não temos a norma geral antielisiva no direito brasileiro, e como bem disse o professor João Dácio Rolim, talvez essa fosse uma alternativa para que a gente tivesse um pouco mais de segurança jurídica. Estava ao meu lado um professor espanhol que ele falou, não conte com isso, porque nós temos norma geral antielisiva e não temos segurança jurídica alguma. Né? Quer dizer, qual é o caminho para se chegar a isso? Seria uma norma geral antielisiva ou um amadurecimento da própria jurisprudência administrativa e judicial brasileira, o que, de uma certa forma, até dispensaria a norma geral antielisiva nesse sentido? Porque, em sendo um negócio jurídico alternativo, um negócio jurídico planejado, um negócio jurídico real, vivido, com substância econômica, e aqui eu chamo a atenção que a intenção negocial ou propósito negocial é apenas um dos elementos a validar a realidade do negócio vivido e praticado pela empresa na sua coordenação com a forma sobre a qual ele se apresenta, é apenas um dos elementos, porque nós não temos norma geral antielisiva no direito brasileiro a permitir que a mera ausência da intenção negocial proporcione ou permita o afastamento do negócio planejado. Então, diante de um negócio jurídico realmente apresentado como planejado, ainda que a única justificativa seja a redução de tributo, mas em que o negócio seja de fato vivido, em que o negócio detenha substância negocial, detenha substância econômica, ele não pode ser afastado pela Fazenda. Mas eu vou um pouco mais além, os 2 minutos aqui que me restam, professor Alessandro Rostan. Quando a Fazenda Pública, diante de um negócio jurídico alternativo, pretende o seu afastamento por ausência de substância econômica ou por qualquer um daqueles argumentos, fraude à lei, abuso de direito, qualquer um deles, quando ele busca o afastamento deste planejamento tributário, é necessário que ele recomponha o fato tributável. É necessário que ele busque, então, qual era o negócio ou qual teria sido o negócio jurídico originário para tributar conforme esse negócio jurídico originário. Eu julguei um caso, na época que eu era conselheiro do CARF, talvez dos mais interessantes que eu tive de planejamento tributário nesse sentido. É o caso do Grupo Wizard. O Grupo Wizard, você tinha a franqueadora Wizard, você tinha a franqueada e você tinha a editora que produzia as apostilas e livros que eram vendidos aos alunos, estudantes do Grupo Wizard.
como a escola de inglês franqueada não pagava royalties para a Wizard, a empresa Wizard não recebia royalties, a Receita Federal considerou que esses royalties estavam embutidos no preço do livro. Eu não tinha dúvida naquela decisão que, de fato, os royalties estavam embutidos dentro do preço do livro. Mas, para a recomposição do fato tributável e o afastamento do planejamento tributário, era necessário identificar qual teria sido, então, o montante dos royalties. Existe critério, existe norma, existe mecanismo de recomposição do fato tributável? Neste caso, eu entendi que não. Pelo que este planejamento tributário só poderia ser afastado por uma norma antilesiva específica que trouxesse o critério, então. Porque o auditor fiscal, a Receita Federal, em qualquer dos âmbitos, estadual, municipal, quando afasta um planejamento tributário, ela não pode inventar qual teria sido o negócio jurídico originário para fins de tributação. Ele não pode buscar presunções para não legais para se chegar a uma tributação que não está baseada em fatos concretos. Se pretende o afastamento de um planejamento tributário, é absolutamente necessário que haja a recomposição deste fato, que teria sido o fato real, para fins de se promover a reclassificação e a tributação. Já cumpriu o meu tempo aqui, fico à disposição, então, para a gente voltar a conversar e debater daqui a pouco sobre esse tema. Professor Alexandre Alckmin, é sempre uma alegria ouvi-lo, né? As suas ponderações e, sobretudo, o grande raciocínio. Eu depois pensei 3 ou 4 circunstâncias que vamos aí trazer após a fala do querido amigo Zé Maria para os nossos debates e aí talvez agitar um pouquinho mais as nossas considerações. Mas é fato real que contam os seus alunos de que na faculdade eles pagam cover artístico e não mensalidade, né? Por conta dessa excelente exposição, fico aqui com os meus cumprimentos em relação à sua brilhante ponderação sobre o tema. Meu caríssimo José Maria Arruda de Andrade, muito bom dia. Vamos aqui caminhando para essa última fala, para iniciarmos depois debates, intervenção do público, e eu passo diretamente à sua exposição, aqui que vai se iniciar nesse momento, finalizando com os aspectos reputacionais do planejamento tributário, que denomina-se aqui tax shaming. You're welcome. Bom dia a todas as colegas, todos os colegas que nos acompanham do Congresso da ABDF, um congresso que está de parabéns, estou acompanhando aqui também a repercussão das nossas mídias digitais. Um prazer estar aqui, elogio e agradeço também o convite a toda a diretoria, cumprimento os meus colegas de mesa na figura do nosso presidente Alessandro, e vou direto ao tema para que a gente tenha oportunidade de discutir depois, né? Eu escolhi o tema do tax shaming, de certa forma perpassou um pouco aí as falas dos meus antecessores, por ser uma tendência, não necessariamente uma novidade, mas uma forte tendência que tem que nos preocupar e nos orientar, né? Eu dou aula para economistas, por exemplo, de planejamento tributário, e eu tenho dado bastante ênfase a isso, justamente porque eles estudam controladoria, gestão de empresas, né? Então, vamos definir, né? O que seria esse tax shaming? Seria as formas sociais para expressar desaprovação, muitas vezes, com as decisões das empresas envolvendo planejamento tributário. E é uma pressão social baseada em desaprovação, buscando justamente o remorso, ou seja, buscando que a empresa volte atrás na sua decisão, com base em argumentos mais morais e uma ideia de injustiça ou de não recolhimento da parte justa daquele tributo. Geralmente, ele é empregado, né, ou ocorre, é detectado nas situações de troca de residência da empresa ou de deslocamento aí de riqueza da empresa com outras empresas do grupo. Né? Qual é o contexto desse tema do tax shaming, né, no planejamento tributário? Primeiro, forte, essa aproximação com a moralidade, né,
mas uma aproximação que não se dá em termos mais, digamos assim, filosóficos e serenos, né? Mas em algo ligado ao reputacional, com uma pressão social que chega aí a beirar cancelamentos, digamos assim. É o que a gente vê nos cancelamentos de pessoa física, mas aí num contexto mais empresarial, notadamente de grandes empresas de capital aberto. Né? Há aqui um potencial uso tirânico da exposição da marca. E aqui uma palavra-chave, né? Reputação, porque uma desvalorização de marca, de branding, né? Ela gera uma desvalorização de valor de mercado, e essas grandes companhias de capital aberto dependem disso, né? O produto é alguma coisa importante, o bem econômico comercializado, né? Mas o valor de marca é o que move as empresas, né? Existem tendências internacionais para combater os planejamentos, e que, de certa forma, estão relacionados com o meu tema, são BEPS 12, 5, né, que são as dimensões aí de planejamentos tributários agressivos, nessa tradução, uma tradução meio aproximada, né, e os aspectos concorrenciais. No Brasil, houve uma tentativa de uma medida provisória para tentar uma notificação prévia de decisões que pudessem ser consideradas planejamento. Então, são digamos assim, tendências nesse debate. Para falar um pouco do test shaming, né, seria interessante comentar casos e como a pressão social se apresenta. Essa pressão social ela acaba mobilizando pessoas, os usuários, os consumidores dos bens, né, quando há essa grande mobilização, as redes sociais, as mídias, as entidades públicas, tribunais europeus, Senado norte-americano, políticos, enfim, tem o poder de mobilização pode ser enorme, e é alguma coisa que, quando gera crise, né, desencadeia uma necessidade de controle dela, né, porque realmente sai um pouco do controle. Alguns casos interessantes para mencionar isso, né, teve uma empresa, uma das maiores empresas de celulares, de smartphones, né, entre outros produtos desse tipo de eletrônicos, porque ela usou uma estrutura, um grupo de empresas na Irlanda, usando aquele famoso mecanismo que a Irlanda permitia de não ter residente em nenhum lugar, né, quer dizer, na Irlanda você precisa ter uma diretoria que resida na Irlanda, nos Estados Unidos você tem que ter nos Estados Unidos, não é? Então, né, para a Irlanda, o critério é onde a pessoa mora. Para os Estados Unidos é a nacionalidade da empresa. Então, na Irlanda se revelava uma empresa irlandesa não irlandesa, né? Então, nesses dois jogos de apuração nos Estados Unidos e na Irlanda, tinha aí esse espaço para redução. Menos do que a questão tributária, devida ou não vou entrar no mérito do planejamento em si, se ele foi performado, se não houve estrutura, se não houve densidade operacional, mas sim um mecanismo de pressão. É só isso que me interessa nesse curto espaço de tempo, né? Então, houve uma pressão sobre essa empresa nos Estados Unidos, né? Então, com um chamado ao Senado Federal para tentar dizer, olha, né, isso é injusto, né? Os termos geralmente são de justiça, né, de fair tax, né, de divisão justa, e também na Comissão Europeia, e houve uma determinação de pagamento de 13 bilhões de euros, né, por ter se aproveitado aí por 11 anos dessa estrutura montada. Então, isso repercutiu com pessoas falando mal da marca, né? Também uma rede famosa de fast food, de sanduíches, né? Americana, ela adquire seu concorrente, que era uma empresa canadense, e ao fazer isso, ela decide que a sede dela principal vai ser o Canadá, né? E isso desencadeia uma forte pressão das empresas, falando, olha, você cresceu aqui nos Estados Unidos, você usou nossa infraestrutura, né? E uma forte pressão para que houvesse justamente que se desfizesse essa opção. Mas também uma empresa famosa de cafés, né, teve a mesma questão, ela
Na Europa, ela buscava ter a sede na Holanda, por razões tributárias, mas no Reino Unido houve uma forte pressão pelo tanto de riqueza que ela gerava na base territorial do Reino Unido, e por mecanismos aí de distribuição de lucros, pagamentos de royalties, no caso, isso acabava ficando para a Holanda. Então, houve essa pressão fortíssima de pessoas nas ruas com a placa da marca, falando expressões aí de mobilização popular. Né? E para mostrar que isso não é só uma questão de um debate mais cosmopolita ou internacional, no Brasil, nessa mesma situação de definição de estabelecimento prestador de serviços, que é uma coisa tão antiga que a gente acompanha aqui, né, questionou-se a opção de alguns bancos de segregar parte da atividade em sedes, né, quer dizer, onde a prestação de serviços se daria em outros municípios que não o de São Paulo, não é? Mais especificamente era Poá. Então foi feita uma CPI, veja, não é uma fiscalização municipal com um debate de contencioso administrativo no Conselho Municipal, uma eventual judicialização. Não, vai direto para uma CPI de Câmara dos Vereadores, teve também autuação, mas esse desdobre político importante, onde justamente houve acusação, a investigação, no caso, né, de uma organização criminosa, crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica. E o total dessas autuações chegou em 3,8 bilhões de reais. Mas só de um desses bancos, dessa instituição financeira, foram 99 diretores indiciados como cientes desses crimes. Né? E a prova de que, numa situação como essa, é difícil você ter ganhadores, né? É difícil você imaginar um planejamento que, ao resvalar para essa dimensão do uso das mídias, das redes ou dos instrumentos públicos, né, políticos de pressão, fica difícil administrar, porque já não era mais pagar ou não, né? No final, um dos bancos procurou a CPI, né, e optou por pagar praticamente 200 milhões de reais. Houve acordo também de um banco que tinha uma estrutura menor, e o maior deles concordou em transferir a atividade que era de leasing de cartões para o município de São Paulo, e aí houve uma outra mobilização popular da população ali de Poá, as ruas, fique banco, fique, queremos você, não vá embora, etc. Uma expectativa de receitas públicas para os próximos anos, e aí o banco teve que doar praticamente 30 milhões para esse município, ou seja, teve que pagar tributo, teve que doar dinheiro para fazer uma gestão aí de crise ligada à reputacional. Né? Acho uma outra tendência que a gente poderia só mencionar, mas não é objeto da minha fala, é uma expressão que eu inventei aqui quando a gente começou, não sei se a literatura usa, mas eu estou chamando aqui de tax expenditure shaming, né? O que é isso? Não é? É o mesmo mecanismo da pressão popular, mas relacionado aos benefícios tributários, aos gastos tributários indiretos. Né? Então, são empresas que, utilizando a legislação que foi concedida para buscar o benefício tributário, né, por conta de setores da sociedade, às vezes a própria entidade que arrecada, como a Receita Federal do Brasil, discorda daquela legislação. Então, as pessoas começam uma pressão social porque aquela indústria se aproveita de um benefício tributário de forma a praticamente diminuir o seu valor. Então, tem empresas, muitas vezes, saindo da Zona Franca de Manaus, porque tem também esse mecanismo de valor de marca e também, às vezes, de autuação tão forte que aquele benefício que seria, por exemplo, de IPI, ao ser judicializado, estar em provisão, já começa a ter uma dúvida legítima sobre a sua sobre a conveniência de insistir no modelo. E isso geralmente baseado em lei. Qual que é a minha conclusão aqui para ficar nos meus 12 minutos? Né? Nós começamos muito no Brasil, até a década de 90, o professor João Das Rolins
escreveu tese sobre isso, né? A gente discutia planejamento tributário, né, pensando muito em termos do direito mesmo, né, da legalidade e do que era possível ou não, né, e o que às vezes, né, era quase simplificado, como lembra o Alckmin, né, entre o que é lícito e o ilícito, o prévio e o posterior, né, elisão e evasão. Depois, né, muito por conta aí da medida provisória 66, que à época, em 2002, nos causou, muitos foram falar contra, etc., e hoje ela quase seria mais segura do que conviver com uma jurisprudência casuística, né, aleatória, mas a gente vive aí no século XXI uma abordagem mais antipositivista, né, onde argumentos bem lembrados pelo Alckmin, como ausência de propósito negocial, abuso de direito, simulação, cumprem uma função argumentativa no auto de infração de ser o último respaldo da decisão, fundamento último de um acórdão, né? Aquilo que seria um descumprimento de um teste de pedigree para saber se houve um texto de direito posto, positivo, legítimo, democrático, como fundamento, né? Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, sobre a ausência de respaldo legal num que seria uma decisão administrativa válida. Então, vivemos isso. E a última tendência agora, talvez, é o reforço de uma abordagem não antipositivista, mas ou ao lado da antipositivista, uma abordagem moralista, mas não necessariamente um moralismo filosófico, mas esse moralismo tirânico da reputação, né? Esse uso tirânico reputacional. Então, essas são as minhas considerações. Um prazer estar aqui e que bom que a gente vai ter um tempo ainda para dialogar. Lhe devolvo a palavra, Alessandro. Obrigado, José Maria. Excelente colocação, brilhante exposição, como sempre. Meus cumprimentos aí pela sua fala. Bem, o nosso talk show ele tem um objetivo um pouco mais dinâmico, né? Então eu vou nesses minutos finais agora, que nós temos ainda um tempo razoável, eu vou voltar a uma rodada de discussão e eu vou pôr um elemento-chave aqui puxando a discussão que o Alckmin trouxe sobre o que é a base conceitual do próprio Congresso da Segurança Jurídica. E nele eu vou inserir a questão da reforma tributária. E aí, dentro disso, eu queria, primeiro começando mais uma vez, homenageando aqui a nossa representação feminina pela Renata, depois vamos para o Rolim, para o próprio Alckmin, e por último para o Zé Maria, que acabou de falar, e volta por finalizar também esse ponto. Qual é a opinião de vocês dentro do que o contribuinte pode se planejar ou do que o contribuinte pode realmente buscar a título de orientação dos nossos escritórios de advocacia num cenário extremamente instável, não só economicamente, e eu puxo a questão da eleição deste ano, puxo a questão também da ideia financeira do momento de uma Selic em aumento, puxo a questão discutindo a instabilidade até política entre as instituições, e somando nesse liquidificador, né, Renata, qual seria a melhor orientação, ou que seria, talvez, hoje, um futuro previsível ainda para um segundo semestre, dentro daqueles que vão optar buscar aos nossos escritórios, à sua consultoria, um planejamento tributário dentro de um cenário de subtração de benefícios fiscais, dentro de um cenário em que nós não temos uma boa definição ainda se realmente o crédito vai ser tributário ou financeiro, trazendo aqui uma discussão enorme a respeito da reforma que até hoje não se chegou a um determinado denominador comum. Então, como é que vocês veem isso nesse contexto e como é que a gente pode chegar aqui a uma pequena orientação? Renata, você com a palavra. Obrigada mais uma vez, Alessandra. Acho que quando a gente entra nesse tema da reforma tributária, né, muitas vezes, quando até meus clientes me perguntam a respeito disso, eu falo assim, olha, não é que eu seja uma pessoa cética, é que eu nunca vi isso acontecer na história, né, na história da minha profissão e na história que existe antes da minha profissão. Nos últimos 50 anos, a gente não conseguiu realizar uma reforma tributária. Inclusive, no início da minha carreira, 30 anos atrás, quando se dizia, olha, todos os problemas estarão resolvidos com uma lei complementar 87, e não teremos mais as discussões que a gente tem aí nos próprios conflitos de competência ou discussões relativas a créditos,
a gente enfrentou, na verdade, até hoje, promessas que haviam ali não são cumpridas, né? Não temos direito a créditos de uso e consumo, por exemplo, que ficaram sendo adiados diuturnamente. Então, eu vejo com ceticismo, de certa forma, o tema da devolução dos créditos, até porque acho que num país em que a gente teve uma dificuldade importante, até num estado de calamidade, de tratar situações com políticas públicas, de fornecer subsídios à população, com todas as burocracias que foram inerentes a essa situação, dizer que isso vai acontecer com os créditos tributários realmente me deixa sempre atenta, porque eu nunca vi acontecer, e nas oportunidades em que a gente vê que isso depende de políticas públicas, também a concretude disso, ela tá bem distante. Então, eu acho que a gente, claro, aqueles que se planejam devem sempre fazer os seus exercícios com todas as possibilidades que aí existem, conforme elas se concretizem, né? Vários dos setores que eu tive a oportunidade de atender fizeram os exercícios com as diversas possibilidades de planejamento, mas, assim como o tema aqui desse painel do próprio planejamento, a insegurança jurídica, né, a casuística nos tribunais e tudo que permeia esse assunto, a própria indefinição do que vem nos projetos ainda ela está muito presente, né, e não traz ainda segurança de carga, porque eu havia dito isso, o doutor Alexandre Alckmin também mencionou, eu tenho certeza que os meus clientes se preocupam muito mais em pagar com segurança do que pagar menos, sem segurança ou com uma segurança jurídica ameaçada, né? Então, você dizia o seguinte, puxa, um cenário de benefício. Eu acho que as empresas olham tudo que está colocado em termos de projeto, faz muito sentido. Puxa, as empresas trocam de lugar por motivos que não são naturais dos seus negócios para aproveitar benefícios, então a gente deveria acabar com esse cenário, faz todo sentido isso. Mas acho que a gente tem um tema que acho que a reforma talvez ela enfrente um tema de uma eficácia social por causa da nossa cultura de litígio, que eu acho que é a mesma dificuldade que o planejamento tributário enfrenta. Então, ontem, quando eu ouvi o painel sobre planejamento tributário no contencioso judicial, né, cuja conclusão principal foi no sentido de que haveria de melhorar a relação entre fisco e contribuinte, aumentar essa confiança, né, programas de conformidade estão aí. Para que isso pudesse ser possível, eu pensei em quão difícil isso por conta da cultura de litígio. Em lugar nenhum do mundo, a gente tem que explicar tanto por que o litígio contencioso administrativo e o judicial são tão importantes quando você está se planejando, em que você tem que mapear os seus problemas, os problemas já testados, os problemas não testados, e como aquele planejamento ainda não testado pode surtir efeitos, fazer uma avaliação de riscos para a ponderação dos seus clientes. Então, se eu tivesse que usar uma expressão assim, confie em Deus, mas amarra o seu camelo. Então, continue pensando aí o melhor possível a respeito do que pode existir em termos do que pode se materializar, mas acho que a gente tem bastante dificuldade cultural, né? Acho que tendemos a ter regras sem eficácia social, e acho que a gente pode ter algumas soluções em revisões aí, melhorias em processos administrativos, formas alternativas de solução de conflito que podem nos aproximar de uma mudança cultural. Essa questão cultural é fundamental. E nós saímos da faculdade beligerantes, né? Prontos para recorrer e para poder definitivamente litigar. A ideia de um apaziguamento é extremamente minimizado. Aliás, isso é um tema, inclusive, até outro tema para outro painel, em que se discute até a tão chamada arbitragem tributária, né? No sentido da possibilidade aí dessa contenção de litígios, mas essa é uma discussão que eu vou passar para um outro momento. Rolim, o que você acha, até como uma experiência estrangeira, que possa nos ajudar nesse sentido de minimizar a insegurança jurídica e talvez a experiência de outros países que possam nos auxiliar nessa minimização, inserindo também a reforma nesse ponto? Palavra com você, meu caro.
Está bem. Eu ressaltaria um aspecto do próprio Poder Judiciário, a demora na prestação jurisdicional, né? Que a gente tem aí a fase administrativa, a fase judicial, pode levar 20 anos, no caso, para ser decidido, em alguns casos 30 anos, o contribuinte ganha e depois vem execução, e aí mais 10 anos discussão, quer dizer, é um negócio assim meio absurdo. Então, ainda que a nossa Constituição estabeleça lá uma duração, um direito ao jurisdicionado, né, uma duração razoável do processo, na realidade isso não existe no Brasil. Então, a jurisprudência internacional já coloca assim, 5 anos, no máximo. O ideal é a questão estar decidida em 2 anos. É como na arbitragem, né? Se tem lá 6 meses, 1 ano, uma prorrogação para durar no máximo 1 ano, 2 anos. Então, no judiciário de outros países onde funciona essa prestação efetiva da jurisdição, um prazo razoável. E isso em todas as áreas, a área criminal também. Tá? Então, a área tributária também tem uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos falando o seguinte, um caso da Itália que demorou 10 anos, o Estado italiano foi condenado a indenizar o contribuinte pela demora da prestação jurisdicional. Então, essa efetividade, né, do nosso sistema, e que, por outro lado, prejudica, aliás, pode beneficiar os mal devedores, né? Então, o contribuinte decide, não, eu vou não pagar, ou vou questionar isso aqui porque vai demorar 10, 20 anos, depois vem um refis, aí eu entro no refis. Quer dizer, fica um negócio assim, fazendo um planejamento financeiro, né? Não é tributário, é financeiro, em cima de uma falha do Poder Judiciário. Então, fica uma bola de neve. Então, quanto mais o judiciário demora, mais os devedores tentam se aproveitar disso. E o contribuinte que tem um planejamento tributário legítimo fica aberto aí uma incerteza quanto à duração do processo. Então, isso realmente deveria ser uma prioridade aí do nosso sistema, solucionar isso o quanto antes. Perfeito, muito bem. E esse é um ponto interessante até para a questão processual, né, Alexandre? Porque com a vinda de uma situação da reforma, haveria a previsão de que a competência seria da Justiça Federal, né? E em tese, em relação às questões, até porque o IBS, como único tributo, nós teríamos aí atrativo dessa questão. A pergunta é, o tempo passa com os contenciosos que ficam e nós teríamos uma dualidade de contenciosos, então nós teríamos a dualidade do saldo restante, ou seja, dentro do que ficou de passado, e teríamos também aí um novo contencioso administrativo do IBS. Qual é a segurança que nós temos nisso? Primeiro ponto. Segundo, qual é o conceito que você mesmo colocou como indefinido para poder, na verdade, discutir essa questão, meu amigo? Querido amigo Alessandro Rostanho, a solução que está caminhando na PEC 110 é o ponto final em qualquer litígio. Nós não teremos sequer a possibilidade de litigar. Na última versão da PEC 110, no relatório do senador Roberto Rocha, uma das propostas que tem sido pouco falada e pouco discutida é a adoção do chamado split payment. O split payment ele funciona o seguinte: quando eu presto um serviço ou vendo uma mercadoria, eu irei receber o valor sem o IVA. O meu tomador, o meu adquirente, ele irá fazer 2 pagamentos. Um pagamento a mim e um pagamento ao fisco. Ou, variando ali de acordo com o formato, ele faz um único pagamento e o banco faz o split e direciona a parte do IVA e direciona a parte do preço da mercadoria ou do serviço. Eu devo apurar os meus créditos dos meus insumos para requerer a restituição do meu IVA, que no caso o IBS ou CBS.
Esse split payment, ele foi estudado no âmbito da União Europeia para sua implantação como uma diretiva em torno do IVA, e a União Europeia chegou à conclusão de que os custos e riscos superariam as vantagens. E o split payment vem baseado justamente como um mecanismo para redução de litígio e redução de oportunidades em matéria de planejamento tributário. Apesar de não ter sido aceito no âmbito da União Europeia, a Polônia, a Romênia e a Itália, eles chegaram a instituir esse split payment em algumas situações específicas. No caso da Romênia, ele teve que não foi aceito pela União Europeia o formato que foi adotado, e a Inglaterra tem estudos avançados para a implantação desse split payment, cuja previsão consta na nossa PEC 110. A doutora Melina Rocha é assessora do senador Roberto Rocha, que é o relator dessa matéria. Eu cheguei a conversar com ela algumas vezes sobre esse tema, e, sem dúvida nenhuma, é a maior autoridade que nós temos sobre isso hoje no Brasil, mas é bastante certo que, em se aprovando a PEC 110, que é o projeto mais avançado que temos em termos de reforma tributária, em sendo aprovado, virá na PEC 110 a previsão de split payment para o IVA. Né? Então, isso, de uma certa forma, é o solve e repete. Né? Você antecipa o pagamento e você vai se recuperar dos seus créditos posteriormente, tanto de IBS quanto de CBS. E até digo que me preocupa menos o CBS, porque provavelmente essa restituição viria no sistema Perdecomp que nós já temos. Né? Agora, no que toca ao IBS, essa restituição ela teria que vir em dinheiro. E ela vindo em dinheiro, eu, particularmente, vejo com muito pouca credibilidade dentro do nosso histórico, principalmente se tomadas em considerações aí o nosso passado, e o nosso passado mais recente que nós temos. Ele durou 20 anos para que o Supremo Tribunal Federal falasse que, nos casos de substituição tributária, os valores antecipados devem ser preferencialmente restituídos ao contribuinte, e a gente nunca viu essa restituição chegar até hoje. Então, a princípio, o objetivo que temos em vindo esse IVA IBS/CBS será acompanhado do split payment, justamente para evitar planejamentos tributários e restringir as possibilidades de discussão, seja administrativa, seja judicial. Muito bem, excelente. Mas que a gente vai ter essa ausência de conflitos, eu tenho minhas dúvidas, mas certamente, oxalá que assim seja, talvez. Né? Ou não, né? Porque às vezes justamente a possibilidade da discussão é o que nos dá uma garantia jurídica, né? Porque a questão que ocorre no split payment é que você já perdeu o dinheiro, né? Ele já foi embora. Sim. Desculpa te interromper. José Maria, qual é a sua opinião aí sobre a questão dessa pimenta da reforma tributária dentro desse contexto planejamento? E aí eu até acelero, tem uma pergunta aqui que foi feita por uma pessoa, né? Me passaram aqui no nosso chat, o Tiago Oliveira de Souza, dizendo, no caso do planejamento da Wizard, considerando o entendimento do CARF, o mesmo modelo pode ser adotado por outros cursos de idiomas? Então você já comenta a reforma e aí também já insere para os demais essa questão da Wizard, caso você queira, obviamente, comentar. E aí já temos aqui um encaminhamento final de mais 10 minutos, mas cada um teria mais 3 minutos, aqui 2 minutos, para fazer as suas complementações finais, a quem eu começo por você, meu caro Zé Maria. Perfeito. Vamos lá, né? O cenário é de crise fiscal, então há sim, por conta aí das questões sanitárias, então há uma pressão natural por várias nações, né, de expansão de carga tributária, isso é uma necessidade. 2, momentos de reforma tributária, em geral, são momentos também, pelo menos na história do Brasil, parece que a gente pode acompanhar isso, não é um estudo muito aprofundado, mas no gráfico a gente percebe que pequenas estruturas, novas emendas constitucionais ou Constituição nova, PIS/COFINS não cumulatividade, em geral, você tende a aumentar a carga tributária, né?
Especificamente, como que os advogados deveriam orientar sobre planejamento tributário, que foi uma das suas falas, Alessandro, né? Eu tenho falado muito que hoje não adianta só analisar licitude, ou mesmo um negócio jurídico praticado, mas uma preocupação com performance, né? Eu falo muito isso em aula, performar, né? Você tem que performar a sua decisão, e não simplesmente tê-la bem arranjada formalmente, dividir as suas tarefas, a atividade da empresa em 2, 3, e não ter funcionários, né? Questões de endereços, enfim. Então, uma questão é performance, e a outra é a questão reputacional. Se há algum risco para a sua empresa, de cenários de risco que leve em conta também a questão da reputação. Contexto de reforma tributária, né? Eu tenho sido, ultimamente, tenho evoluído constantemente em minhas opiniões sobre reforma tributária por conta da minha atuação até em simulações econômicas de efeitos, né? Então, sou defensor de bons pontos da reforma tributária, inclusive da PEC 110, e também tenho algumas preocupações. Tenho dito, já escrevi, é importante, sim, ter uma boa estrutura legal. Vamos falar de imposto sobre consumo? Como é um bom imposto sobre consumo? Essa é uma questão importante. Você já começa mal na estrutura, né, legal, quer dizer, o que você está fazendo? Né? Mas a segunda qual é a carga potencial dos tributos? Né? Tenho certeza que a gente conhece vários carros maravilhosos, mas a gente não adquire um carro sem saber o preço. Então, qual que é a carga potencial e o efeito dela na sociedade, terceiro vetor, sobre quem paga o quê? Então, o Brasil, nós estamos num ranking de desigualdade de renda enorme. Eu acho que poucas pessoas se apropriam desse conhecimento. Nós somos das nações mais desiguais. Então, quando você vai rodar um modelo, você tem que levar em conta nisso. Não adianta martelar falando, não existe regressividade, porque eu não vou levar em conta quanto que as pessoas poupam. Não, a gente tem que falar de Brasil um pouco. Os modelos OCDE estão aí, todo mundo gosta de adotar um modelo OCDE pegando uma parte do sumário executivo, mas também tem uns alertas nos próprios sumários executivos. E o quarto, mais importante, é a dimensão institucional, qual é a sociedade que ele roda, que ele vai rodar, né? Que a Renata chamou aqui de litigiosidade, né? Nós estamos aí mais de 75% do PIB de um ano do país, numa mesa de aposta chamada Tribunais Administrativos e Judiciais, de todos os níveis em que eles existem. Né? Então, litigiosidade você não reduz. Né? O estoque de um processo que dura 18 anos, mais 7 anos de transição, 10 anos de transição, é a soma de todos esses anos. E você, por mais que pense um bom modelo tributário, você não elimina as características culturais, é isso que eu estou chamando de institucional, as práticas reiteradas nas disputas. Veja, você tem uma agência arrecadadora federal, você tem uma legislação de um benefício tributário, ela não gosta desse benefício, ela não se identifica com a própria legislação, ela não se identifica com o seu próprio ministério, e ela o combate na imprensa e em autos de infração. Então, essa mudança, vou chamar aqui de mindset, precisa acontecer e está acontecendo, né? A Receita Federal está passando por uma transformação cultural que merece ser elogiada em todos os seus programas aí, de busca de aproximação com os contribuintes e a sociedade como um todo. Então, essas minhas preocupações de reforma tributária não vejo como fim nem diminuição, ainda que a gente pudesse simplesmente, num passe de mágica, começar um novo sistema. A gente tem muito potencial ainda de disputa, né? A gente está falando pouco sobre imposto seletivo, o potencial de imposto seletivo incidir sobre as coisas que não tem nada a ver com externalidades negativas, que é um debate um pouco mais sofisticado. Então, sobre o Wizard, veja, né? Vou falar aqui, claro, só como professor, né? Me parece uma decisão muito interessante de um problema de fiscalização, de autodifração, de norma individual e concreta, e não de aprovação de modelo de negócio. Né? Então, isso precisa ser levado em conta, e com isso, meu querido Alessandro, meus queridos colegas painelistas, eu me despeço agradecendo mais uma vez a oportunidade de trocar ideias com todos. Muito obrigado, Zé Maria. Eu também aqui já começo as minhas despedidas e abro aqui um microfone coletivo para o João, aqui para a Renata e para o Alexandre, para que nós podemos fazer uma saudação
coletiva a todos, já encerrando nosso painel, referendando que eu também concordo com você no caso da UISA, que foi uma questão individual, e que talvez aí... Só uma coisa ali, o contribuinte perdeu nesse caso. Possa ser falado, Alexandre, diga. O contribuinte perdeu. O contribuinte perdeu. Buscar na jurisprudência do CARF, o contribuinte na época é a Lynx Editora, que é a editora do Wizard, né? E esse tipo de organização ele é bastante comum em franquias quando não há pagamento de royalty, né? Porque o royalty ele está embutido naquela mercadoria que é objeto da operacionalização, e principalmente quando você consegue que essa indústria ou essa fábrica ela apure o imposto de renda pelo lucro presumido, porque aí o índice de presunção do lucro ele é de 8%, se fosse royalty seria 32%, por isso que o royalty fica embutido dentro do preço da mercadoria. Maravilha, muito obrigado. A todos o meu agradecimento. Renata, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, representação feminina em nosso painel. Meu querido Rolim, um abraço aí a Alemar, que você aproveite aí os últimos momentos aí nessa terra maravilhosa. Zé Maria, mais uma vez, diga, Rolim. Não. Tchau. Tchau. Obrigado aí pelo debate. Muito obrigado, Zé Maria. Alexandre, mais uma vez, bom te ver também. E aqui estamos dando cumprimento no nosso tempo regimental. Quero agradecer, em nome de todos, acredito, sem dúvida, à BDF, a todas as colegas advogadas, a todos os colegas advogados, a todos os participantes desse maravilhoso congresso. Finalizando aqui o nosso painel, que diz respeito ao planejamento tributário dentro desse contexto de segurança jurídica, desejando a todos uma excelente continuidade de trabalhos e, mais uma vez, agradecendo ao professor Heleno Torres e ao professor Gustavo Brigagão pelo convite formulado a todos e pelo brilhantismo desse evento que se consagra a cada ano. Muito obrigado, damos por finalizado o painel. Um abraço a todos. Um abraço, tchau.